Na escuridão daquela noite histórica da Páscoa, algo irremediável tomou conta do Egito. Não havia gritos de guerra, nem o barulho de exércitos invasores. Mas os lares egípcios foram tomados por gritos de dor, lamento e desespero. O juízo de Deus havia caído com precisão. Todos os primogênitos foram mortos, desde o herdeiro do trono até o filho da serva. Desde o animal mais nobre até a criatura mais simples dos estábulos. Não havia exceção para quem estivesse fora da proteção do sangue do Cordeiro, conforme o mandamento de Deus em Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 12. Nesse momento, o orgulho egípcio ruiu. O império mais poderoso da época foi reduzido ao caos por um simples ato de obediência dos hebreus ao Deus que libertaria seu povo. Enquanto o sangue nos umbrais era vida para os israelitas, a ausência dele representava juízo fatal para os egípcios. Foi nesse cenário devastador que o faraó, pela primeira vez, ordenou: levantem-se e saiam do meio do meu povo. Vão e adorem ao Senhor, como vocês disseram. Êxodo capítulo 12, versículo 31. O coração que antes endurecia agora se dobrava, não por arrependimento, mas por medo. Mas um detalhe surpreendente se destaca nesse episódio. Ao libertar os hebreus, o próprio faraó lhes suplica uma bênção. Ele diz: e abençoem também a mim. Êxodo capítulo 12, versículo 32. Um Deus do Egito, suplicando a bênção do Deus dos escravos? Essa fala revela mais do que simples desespero. Mostra o colapso de um sistema de crença que se sustentava em orgulho e idolatria. O faraó queria uma bênção, mas não desejava mudança de coração. Desejava livramento, mas não rendição. Assim como muitos ainda hoje, ele não queria um novo Senhor. Queria apenas um fim para a dor. É possível desejar os benefícios de Deus, sem querer viver sob sua vontade? Faraó foi derrotado, não convertido. A prova disso viria nos dias seguintes, quando ele tentaria reverter a libertação que ele mesmo autorizou. Aquele pedido de bênção não foi um clamor sincero, mas uma tentativa de manipular o poder divino. E Deus não é manipulado. Ele responde ao arrependimento verdadeiro, não ao desespero egoísta. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto isso, o povo de Deus saía apressadamente, mas não de mãos vazias. Deus já havia dito que os israelitas pediriam aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. Êxodo capítulo 11, versículo 2, e agora isso se cumpria com exatidão. Os egípcios, tomados de medo e desespero, davam de bom grado seus bens aos hebreus. Era uma reparação histórica e divina. Séculos de trabalho escravo, de exploração e humilhação, agora eram compensados por uma transferência milagrosa de riquezas. O texto afirma que o Senhor fez com que os egípcios olhassem com favor para o povo. Êxodo capítulo 12, versículo 36. Eles queriam que os israelitas partissem o mais rápido possível, pois temiam que, se ficassem, todos morreriam. O salário retido por gerações foi entregue em uma única noite. A justiça divina não tarda, e quando vem, ela equilibra as balanças. Deus não apenas liberta, ele também provê. Não há saída de escravidão sem a provisão necessária para o deserto. Aquele ouro carregado não era apenas reparação, seria usado na construção do tabernáculo, na adoração ao Deus libertador. Mas essa história levanta uma questão profunda e atual. Será que muitas vezes o nosso arrependimento é apenas fruto das consequências e não da convicção do pecado? Quantas vezes lamentamos o que fizemos, não porque ofendemos a Deus, mas porque fomos expostos ou sofremos prejuízos? Em segunda carta aos Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo faz uma distinção clara. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O faraó sentiu tristeza, sim, mas foi uma tristeza mundana, temporária, fruto do medo e da perda. Não houve mudança de coração. E o que dizer de nós? Será que estamos apenas fugindo das consequências dos nossos atos, sem confrontar o pecado em sua raiz? O verdadeiro arrependimento é aquele que nasce do reconhecimento da santidade de Deus e da nossa necessidade de perdão. Não é medo do inferno, mas saudade do céu. Não é fuga da punição, mas busca pela presença. É a rendição completa, como a do publicano que dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Lucas capítulo 18, versículo 13. A libertação do Egito não foi apenas geográfica, mas espiritual. Deus estava ensinando ao seu povo e também a nós que a verdadeira liberdade começa no coração, que adorar a Deus não é apenas um ato externo, mas uma entrega interna, uma jornada que começa com o sangue do Cordeiro e segue com fé, obediência e confiança. Hoje, somos convidados a sair do Egito espiritual, não pela força, mas pela fé no sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Não basta reconhecer o poder de Deus como Faraó fez. É preciso dobrar os joelhos, rasgar o coração e seguir pela estrada da liberdade, com arrependimento genuíno. E você? Já decidiu sair do Egito? Ou ainda vive negociando com Deus uma bênção sem entrega?